20 anos. Foi esse o tempo que dediquei a Sandro Bianchi. Cada gota do meu suor, cada sacrifício, cada momento da minha vida. Ajudei-o a erguer 7 restaurantes do zero, e aos 55 anos ele me descartou como se eu fosse lixo velho. Mas o que encontrei em uma conta poupança esquecida da minha infância não mudou apenas o meu saldo bancário. Revelou um segredo de 40 anos que meus pais levaram para o túmulo. Meu nome é Davi Farias. Até 3 meses atrás, eu era gerente de operações do Grupo Bianchi, uma rede de restaurantes italianos em São Bernardo do Campo, que ajudei a transformar de uma única unidade em um império com 7 filiais. Conheço cada fornecedor, cada receita, cada irregularidade de saúde que consertamos às 2 da manhã. Treinei todos os gerentes, resolvi todas as crises, e quando os próprios familiares de Sandro Bianchi tentaram roubá-lo, fui eu quem lidou discretamente com a situação para poupá-lo do constrangimento. Não estou contando essa história para provocar pena. Estou contando porque, às vezes, a vida te dá um golpe tão forte que você acha que nunca vai se levantar. E então descobre que seus pais previram isso há 40 anos e prepararam uma rede de proteção que você nem imaginava existir. Isso vai além do dinheiro. É sobre como 2 trabalhadores de São Bernardo do Campo compreenderam algo sobre valor que um dono de restaurante milionário jamais poderia entender. Meu pai, Eurico, faleceu em 2010. Ele trabalhou 43 anos na fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, sem faltar um único dia, sem nunca reclamar. Minha mãe, Dora, faleceu 5 anos depois. Ela montava placas de circuito na Indústrias Elétricas Anchieta, com dedos precisos e ágeis, mesmo aos 70 anos. Moravam na mesma casa de 3 quartos que compraram em 1978. Dirigiam carros usados, cortavam a própria grama até não poderem mais e, aparentemente, enquanto recortavam cupons e aproveitavam liquidações, também arquitetaram o maior truque de mágica que já vi. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como é dedicar toda a vida adulta ao sonho de outra pessoa, apenas para ouvir que você está velho demais para continuar tendo relevância. Deixe-me falar sobre a manhã em que entrei em um banco com nada além de desespero e saí de lá com uma compreensão totalmente nova sobre a vida. Mais importante ainda, deixe-me explicar por que meus pais, que nunca tiveram mais de R$ 25 mil em sua conta corrente em nenhum momento, sabiam algo sobre Warren Buffett que um dia salvaria seu filho da falência total. Esta não é só a minha história. É a história de todos que já ouviram que perderam a relevância. É para todos que já se perguntaram se lealdade ainda significa algo. E definitivamente é para quem já subestimou a sabedoria dos pais, porque ela veio embrulhada em um lanche e não em um diploma de Harvard. Então, deixe-me levá-lo de volta a 3 meses atrás, ao escritório com painéis de mogno, onde Sandro Bianchi, o homem que um dia me chamou de seu filho americano, explicou por que 55 anos seria aparentemente a data de validade da minha utilidade. Seu filho biológico, Rodrigo, estava sentado ao lado dele, com 28 anos, mãos macias que nunca rasparam uma grelha ou limparam um freezer à meia-noite, me falando sobre novos rumos e novas perspectivas, enquanto eu olhava para a foto na mesa de Sandro, da inauguração do nosso primeiro restaurante, onde estou ao lado dele. Nós dois, cobertos de flores, rindo porque havíamos sobrevivido à correria do almoço com apenas 2 fogões funcionando. Aquela foto estava prestes a se tornar prova porque alguns investimentos demoram mais para amadurecer que outros, e porque meus pais, que descansem em paz, eram aparentemente profetas financeiros disfarçados de trabalhadores que economizavam papel alumínio e reutilizavam sacos de plástico. Comecei a trabalhar para Sandro Bianchi aos 35 anos. Naquela época, ele tinha um pequeno restaurante italiano chamado Cantina da Nona, no centro de São Bernardo do Campo, perto da Avenida Paulista. O lugar comportava 40 pessoas se você as apertasse, e a cozinha era tão pequena que você precisava se virar de lado para passar por outra pessoa. Mas Sandro tinha algo especial. Ele tinha as receitas da avó, da Toscana, e sonhava mais alto do que aquela sala de jantar apertada podia comportar.
Conheci-o por meio do meu primo, Frederico, que entregava produtos em restaurantes. Esse italiano precisa de ajuda, disse Frederico num domingo na casa da minha mãe. Os livros dele são o caos, o estoque, uma bagunça. Mas o Davi, esse cara, sabe cozinhar e tem fogo no coração. Eu trabalhava como assistente de gerente em uma loja de ferragens, ganhando bem, mas sem futuro. Minha esposa, Juliana, estava grávida do nosso filho Mateus, e eu precisava de algo mais. A primeira vez que entrei na cantina da Nona, Sandro estava gritando com um fornecedor em italiano enquanto mexia 3 panelas no fogão ao mesmo tempo. Ele olhou para mim, apontou uma colher de pau coberta de molho na minha direção e disse: "Você é o cara dos números que o Frederico indicou? Pode começar agora? Eu tenho documentos de imposto em alguma caixa, talvez naquela. Quem sabe? E o entregador da geladeira quer um cheque, mas não sei se há dinheiro na conta." Era Sandro. Caos e paixão misturados, como seu famoso molho marinara. Encontrei os documentos de imposto dele sob uma pilha de faturas de carne. A conta corrente tinha dinheiro, mas ele simplesmente não registrava nenhum depósito há 3 meses. No final do primeiro dia, eu já tinha organizado a bagunça do escritório, negociado o preço melhor com o fornecedor da geladeira e ajudado a servir o jantar quando o garçom ligou dizendo que estava doente. "Você fica", declarou Sandro na hora de fechar, me entregando um prato da melhor lasanha que já provei. "Eu te nomeei o meu gerente de operações." "O que é gerente de operações?" "Eu não sei, mas você gerencia tudo que não seja cozinha." Juliana entendeu por que aceitei. "Ele acredita em você", disse ela naquela noite com a mão na barriga. "E você acredita nele. Isso é raro, Davi." Por 20 anos, essa crença guiou tudo o que fiz. Quando Sandro quis abrir uma segunda loja, encontrei o imóvel, negociei o aluguel e supervisionei a reforma mantendo o restaurante original. Treinei todos os garçons para lembrar que a senhora Monteiro gostava do frango à parmegiana com molho extra à parte, que o senhor Campos era alérgico a orégano e que os Johnson comemoravam o aniversário todo dia 15 de março com a mesma garrafa de vinho. O negócio se expandiu ano após ano. O terceiro restaurante abriu quando eu tinha 42 anos, o quarto e o quinto aos 47. Cada vez que estive presente, da planta à inauguração, eu sabia quais empreiteiros não cobrariam a mais, quais equipamentos durariam, quais bairros acolheriam um restaurante italiano. Criei manuais de treinamento, sistemas de inventário, software de agendamento que mantinha tudo funcionando. Mas, mais que sistemas, gerenciei desastres humanos. Quando o sobrinho de Sandro, Antônio, começou a roubar do caixa do terceiro restaurante, eu o peguei e resolvi discretamente. Quando o chefe de cozinha do quinto restaurante teve um colapso e desapareceu levando carne suficiente para 1 semana, eu mesmo cozinhei por 3 dias seguidos até encontrarmos substituto. Quando o cunhado de Sandro tentou processá-lo por uma suposta ofensa, fui eu quem mediou a situação às 2 da manhã na sala dele. "Davi, você não é apenas meu funcionário. Esta família, este império que construímos é para todos nós. Meus filhos, seus filhos, estamos criando algo duradouro." Eu acreditei nele. Deus me ajude. Acreditei em cada palavra. Quando meu pai morreu e precisei de 3 dias para o funeral, Sandro esteve ao lado do túmulo e disse: "Eurico criou um bom filho. Ele ficaria orgulhoso do que você construiu." Quando minha mãe adoeceu, 5 anos depois, eu enviava comida para o hospital todos os dias. "Família cuida da família", disse ele. Quando completei 55 anos, tínhamos 7 restaurantes, empregando mais de 200 pessoas. Eu sabia o nome de cada funcionário, dos filhos deles, as histórias de cada um. E eu achava que estava construindo algo duradouro, algo que realmente importava. Eu acreditava que lealdade e dedicação garantiam segurança. Estava enganado sobre Sandro. Mas, como se viu, também estava equivocado quanto aos meus pais, que jogavam um jogo mais longo do que qualquer um de nós conseguia enxergar. 3 semanas depois do meu aniversário de 55 anos, tudo mudou. Era uma terça-feira de março excepcionalmente fria, e cheguei ao restaurante principal às 7h30, como de costume. Eu revisava os recibos da noite anterior quando a secretária de Sandro, Marília, ligou. "O Sr. Bianchi quer vê-lo em seu escritório. Rodrigo também estará lá." Rodrigo, o filho mais novo de Sandro, recém-saído da Wharton Business School,
Estava frequentando os restaurantes nos últimos 6 meses. Sempre de terno impecável, carregava uma pasta de couro e anotava tudo em seu tablet enquanto nos observava trabalhando. Ele nunca havia enrolado um talher ou guardanapo, nunca ficava além das 21 horas. Nunca lidou com clientes irritados ou freezers quebrados em um sábado à noite, mas tinha opinião sobre tudo. Entrei no escritório de Sandro, no novo prédio corporativo que alugamos no ano anterior. Sentei-me atrás da enorme mesa de carvalho que eu ajudara a escolher em um leilão de móveis antigos. Rodrigo estava recostado na cadeira de couro ao lado, mexendo no celular. As paredes estavam cobertas de fotos das inaugurações dos restaurantes ao longo dos anos. Em todas elas, eu estava ao lado de Sandro. "Davi, meu amigo", começou ele, e imediatamente percebi que algo estava errado. Em 20 anos, ele nunca me chamara de amigo nesse tom, como se pedisse desculpas por algo que ainda não tinha acontecido. "Por favor, sente-se." Sentei-me. Rodrigo guardou o celular e abriu sua pasta, retirando uma pilha de papéis com gráficos coloridos. "Senhor Farias, estou conduzindo uma análise completa das operações", começou, sem deixar o pai falar. "Precisamos discutir reestruturação." "Reestruturação?" Olhei para Sandro, mas ele encarava as mãos. "Sandro, no mês passado você me disse que os lucros subiam 30%. Estamos prestes a abrir a 8ª unidade na Vila Mariana. O modelo de negócios precisa ser atualizado", continuou Rodrigo. "Estamos implementando sistemas de pedidos digitais, campanhas de marketing nas redes sociais e parcerias com influenciadores. O setor de restaurantes evoluiu além das estruturas tradicionais de gestão." "Posso aprender novos sistemas", disse eu, com a boca seca de repente. "Sandro, sabe, eu sempre me adapto. Lembra quando mudamos para o inventário computadorizado? Eu aprendi em uma semana." Sandro finalmente olhou para cima, e seus olhos estavam vazios do calor que eu conhecia há 2 décadas. "Davi, você está velho demais para esse negócio agora. Esses jovens falam outra língua. Instagram isso, TikTok aquilo. Rodrigo entende esse mundo." Velho demais. Essas palavras me atingiram como água gelada. Tenho 55 anos, não 75. Trabalho 70 horas por semana. Na terça-feira passada, quando a unidade principal de refrigeração quebrou no local 2, quem consertou à meia-noite? No mês passado, quando o fiscal sanitário apareceu para uma inspeção surpresa no local 6, quem lidou com isso? Exatamente esse é o ponto, interrompeu Rodrigo. Não precisamos mais de alguém consertando geladeiras. Precisamos de alguém que entenda de análise de dados, taxas de conversão e métricas de engajamento digital. Levantei-me, com as pernas trêmulas. "Sandro, eu criei os sistemas que mantêm todos os restaurantes funcionando. Treinei todos os gerentes. Quando seus próprios familiares tentaram roubar de você, eu o protegi." "Não seja dramático", disse Sandro, acenando com a mão em desdém. "São negócios. Você sabia que esse dia chegaria." "Sabia? Quando me chamou de família? Esteve no funeral do meu pai. Prometeu que construiríamos algo juntos." Rodrigo deslizou um papel sobre a mesa. 2 semanas de indenização por cada ano de serviço. 40 semanas de salário. É muito generoso. Olhei para o acordo de rescisão com efeito imediato. Depois de 20 anos, eu nem poderia me despedir da equipe. Minhas mãos tremiam ao ler a cláusula de não concorrência que me impedia de trabalhar em qualquer restaurante em um raio de 80 quilômetros por 2 anos. "Você está me excluindo do único setor que conheço", disse eu, com calma. "Isso é padrão", respondeu Rodrigo. "Assine aqui e aqui." Olhei para Sandro mais uma vez. "Você me disse que eu era como um filho para você." Ele deu de ombros, um gesto tão casual que parecia violência. "Tenho filhos, filhos de verdade. Negócios são negócios, Davi." Assinei os papéis. Que escolha eu tinha? 40 semanas de salário pareciam uma fortuna por 5 minutos, até lembrar da mensalidade da faculdade de Mateus, das contas do ortodontista de Rafaela, da hipoteca que ainda tinha 15 anos pela frente. Saí daquele escritório com um cheque que duraria talvez 6 meses se fôssemos extremamente cuidadosos e um acordo de não concorrência que me tornava inútil na única área em que tinha experiência. O segurança, Tiago, que eu havia contratado 3 anos antes, não conseguia me olhar nos olhos enquanto me observava limpar minha mesa.
20 anos de trabalho cabiam em uma caixa de papelão. Enquanto caminhava para o carro, vi Rodrigo pela janela, já sentado no que fora meu escritório, pés em cima da mesa, falando ao telefone e rindo. Contar para Juliana foi a coisa mais difícil que já fiz. Ela estava dobrando roupas quando cheguei em casa às 11 da noite, algo que eu nunca tinha feito em 20 anos. Olhou para meu rosto, a caixa de papelão em minhas mãos e a cesta de toalhas que caiu no chão. "Ele te demitiu", sussurrou, afundando no sofá. "Sandro te demitiu." Sentei-me ao lado dela e expliquei tudo. A reunião, os gráficos de Rodrigo, a cláusula de não concorrência que praticamente me proibia de trabalhar em restaurantes. Juliana não chorou no início. Ela apenas olhou para a parede onde penduramos uma foto da festa de 65 anos de Sandro, naquela em que ele me abraçava, brindando ao melhor gerente de operações de São Bernardo do Campo. "Vamos dar um jeito", disse ela finalmente, com a voz rouca. "Você vai encontrar outra oportunidade." Por 2 semanas tentei. Enviei dezenas de currículos. Todas as vagas em restaurantes estavam fora de cogitação por causa da cláusula de não concorrência. Candidatei-me a cargos de gerência em varejo, manufatura e logística. As respostas eram todas variações do mesmo tema. Decidimos escolher alguém cuja experiência corresponda melhor às nossas necessidades. Tradução: alguém mais jovem. Um gerente de contratação, mais honesto que os outros, me contou a verdade durante uma triagem por telefone. "Olha, Davi, você é claramente qualificado, mas, sinceramente, meu chefe não contrata ninguém com mais de 50 anos. Ele acha que essas pessoas não se adaptam à nossa cultura corporativa. Nossas economias caíram mais rápido do que eu imaginava." Mateus ligou da faculdade, empolgado com uma oportunidade de estágio de verão que exigia pagar moradia em Curitiba. Não tínhamos R$ 15.000. Rafaela precisava de uma chuteira nova e das taxas do torneio. O carro começou a apresentar um barulho caro. O aquecedor de água havia quebrado completamente. Certa manhã, depois de mais uma noite em claro calculando e recalculando nossas finanças, eu estava vasculhando os papéis da minha mãe, procurando por títulos ou ativos esquecidos que pudéssemos vender. Ela guardava tudo em um velho arquivo no porão, organizado com sua caligrafia precisa. Declarações de imposto de renda da década de 1970, meus boletins do ensino fundamental, todos os cartões de aniversário que já havíamos dado a ela. Foi quando encontrei um pequeno envelope amarelo com a inscrição Davi, Banco Federal Paulista, 1985. Dentro havia uma caderneta de poupança que eu tinha esquecido completamente que existia. Lembrei-me daquele dia com uma clareza repentina. Eu tinha 15 anos e acabara de receber meu primeiro salário de verdade do meu emprego de verão na loja de ferragens Henderson. R$ 20 por uma semana estocando prateleiras. Meu avô Teodoro, pai da minha mãe, me levou ao Banco Federal Paulista em seu Buick antigo que cheirava a um tabaco de cachimbo e balas de menta. "Todo homem precisa do seu próprio dinheiro", disse o vovô Teodoro, guiando meus dedos grossos enquanto eu preenchia um comprovante de depósito. "Esta conta é sua. Não toque nela até realmente precisar, entendeu? Não para um carro, não para uma garota, não para nada exceto uma verdadeira emergência." Depositei aqueles R$ 20 e imediatamente me esqueci. A vida aconteceu, faculdade, casamento, filhos, restaurantes. A conta permaneceu lá por 40 anos. Considerando nossa situação atual, com contas se acumulando e sem nenhuma renda entrando, imaginei que talvez a conta tivesse crescido para algumas centenas com juros, talvez 1.000, se tivesse muita sorte. Mesmo algumas centenas dariam para comprar mantimentos por algumas semanas. O Federal Bank foi comprado pelo Banco União nos anos 1990 e depois pelo Banco Nacional do Centro-Oeste em 2010. O prédio original, na Avenida Silvério Pessoa, havia sido reformado e reconhecível, todo de vidro e cromo, onde antes havia tijolos e mármore. Entrei me sentindo um idiota, carregando uma caderneta de 40 anos como uma espécie de relíquia. A caixa,
uma jovem chamada Bruna Silva, com cabelo impecavelmente penteado e unhas feitas, olhou para a caderneta como se eu tivesse lhe entregado um artefato arqueológico. Nossa, isso é realmente vintage! Eu nunca vi uma dessas exceto em fotos de treinamento. Sei que é antiga, disse eu, embaraçado. A conta provavelmente nem existe mais. Não, essas contas antigas ainda são válidas, só precisam de um tratamento especial. Deixe-me falar com a minha gerente, ela adora essas coisas. Patrícia Monteiro, a gerente da agência, apareceu em poucos minutos. Devia ter uns 40 e poucos anos. Profissional, mas gentil. O tipo de pessoa que realmente olha para você enquanto fala. Ela examinou cautelosamente a caderneta, passando o dedo pelo número da conta. Senhor Farias, isso é fascinante. Essas contas antigas do Banco Federal Paulista são raras. Deixe-me conferir no nosso sistema antigo. Ela me conduziu ao seu escritório, um espaço tranquilo, longe do andar principal do banco. Conta número 004871985. Vamos ver o que temos aqui. Digitou cuidadosamente, navegando por uma interface de computador antiga com texto verde em tela preta. Então, parou de digitar. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Algum problema? Perguntei, com o coração apertado. A conta está encerrada? Não, Sr. Farias. A conta está bastante ativa. Mas há algo incomum aqui, algo que eu nunca vi antes. Patrícia Monteiro olhou para a tela, depois para mim e voltou à tela de novo. Tirou os óculos de leitura e os limpou, como se isso pudesse mudar o que estava vendo. Sr. Farias, esta conta tem um programa de investimento automático. Isso é extremamente incomum para uma conta poupança de 1985, especialmente uma aberta para um programa menor. Inclinei-me para frente. Acabei de depositar R$ 20 quando tinha 15 anos. Foi tudo que depositei. Não, senhor. Houve depósitos adicionais. Ela inclinou levemente o monitor para que eu pudesse ver o texto verde sobre o fundo preto. R$ 5 por mês de 1985 a 2010, depositados pelo titular da conta, Eurico Farias. Depois, de 2010 a 2015, R$ 10 mensais, de Dora Farias. Meus pais. Senti minha garganta apertar. Eles nunca haviam me mencionado isso, nem uma vez. Essa não é a parte incomum, continuou Patrícia com voz de espento. Esses depósitos não estavam apenas na poupança, foram automaticamente direcionados para uma conta de corretora que comprou as mesmas ações todos os meses durante 40 anos. Sr. Farias, o senhor sabe o que é a Berkshire Hathaway? A sala pareceu se inclinar. Exatamente. A empresa de Warren Buffett. Seus pais compravam frações de ações classe A da Berkshire Hathaway todos os meses desde 1985. Você tem ideia de quanto essas ações valiam naquela época comparadas a hoje? Agarrei os braços da cadeira. Sei que valiam talvez R$ 2.000 na década de 80. R$ 2.050 por ação em 1985, para ser exato, disse Patrícia, digitando rapidamente. Agora, seu investimento mensal de R$ 5 comprava ações fracionárias, mas elas se acumulavam com o tempo. Sr. Farias, uma ação classe A da Berkshire Hathaway está sendo negociada atualmente a R$ 543 mil. Isso não pode estar certo. Está absolutamente certo. Ela apertou o botão de imprimir e as páginas começaram a sair. Sua conta comprou frações de ações todos os meses durante 40 anos. O crescimento composto, os desdobramentos de ações que nunca aconteceram porque Buffett não acredita em desdobramentos, tudo se acumulou ao longo do tempo. Ela espalhou as páginas sobre a mesa. Sr. Farias, o saldo da sua conta corrente é R$ 3.742.816. Olhei para o número. Nada parecia real. Houve um erro? Meus pais trabalhavam em fábricas. Meu pai montava peças de carros. Minha mãe montava placas de circuito. Eles recortavam cupons. Os números do Seguro Social conferem, Sr. Farias, disse Patrícia gentilmente. Esses depósitos definitivamente vieram dos seus pais. Mas tem mais. Há uma carta lacrada em nosso cofre, anexada a esta conta. As instruções dizem que ela só pode ser aberta quando você acessar a conta. Quer que eu pegue? Assenti, sem conseguir falar. Patrícia saiu e voltou com um envelope amarelado. Meu nome estava escrito com a letra cursiva cuidadosa da minha mãe. Dentro, havia uma carta datada de 15 de junho de 1985. No final, um segundo bilhete, acrescentado em 2010,
com a caligrafia trêmula no meu pai. A primeira parte, escrita por minha mãe, dizia: Querido Davi, se você está lendo isto, você está passando por um momento difícil. Nós sabemos disso porque criamos isso para que você só pudesse acessá-lo quando realmente precisasse. Não para um carro ou férias, mas quando a vida te derruba. O primo do seu pai, Raul, trabalha em um banco em Curitiba. Ele nos contou sobre um homem, Warren Buffett, que pensa diferente sobre dinheiro. Raul disse: Esse Buffett compra empresas e as mantém para sempre. Ele acredita que a paciência é mais importante do que dinheiro rápido. Seu pai e eu não entendemos tudo isso, mas entendemos isso. Coisas boas crescem devagar. Árvores, filhos, amor e, aparentemente, dinheiro investido com sabedoria. Cada R$ 5 que guardamos veio de algum lugar. Um almoço a menos fora, andando em vez de dirigir quando a gasolina estava cara, consertando coisas em vez de trocá-las. Fizemos isso porque sabemos que o mundo pode ser cruel. Sabemos que, às vezes, pessoas boas e trabalhadoras são descartadas. Se isso acontecer com você, lembre-se de que seu valor não é determinado pelo que os outros pensam. Você é o nosso maior investimento. Com amor, mãe. O segundo bilhete, acrescentado 25 anos depois, com a letra do meu pai, era mais curto. Ainda juntando dinheiro todo mês, filho. Buffett estava certo sobre a paciência. Sua mãe acha que deveríamos te contar, mas eu digo não. Você ainda não precisa. Está indo muito bem com o Sandro, mas se precisar, lembre-se de que sempre soubemos que você valia mais do que qualquer um poderia lhe pagar. Pai. 2010. Patrícia me entregou um lenço de papel. Eu não tinha percebido que estava chorando, até que as lágrimas caíram sobre os papéis. Senhor Farias, também há uma nota no sistema sobre investimentos. Seus pais escolheram especificamente a Berkshire Hathaway. Nunca diversificaram, nunca venderam uma única ação. Compraram em todas as recessões, em todos os períodos de crescimento, em todas as crises, durante 40 anos, em valores de 5 a 10 reais por vez. Eles viviam de forma tão simples, sussurrei. Poderiam ter usado esse dinheiro. Talvez pensassem que você fosse um investimento melhor do que qualquer coisa que pudessem comprar, disse Patrícia suavemente. Fiquei sentado no carro em frente ao banco por 1 hora, segurando a carta, lendo-a sem parar. Meus pais, que nunca tiravam férias que exigissem passagem aérea, que comemoravam o aniversário de casamento na mesma churrascaria local todos os anos, que usavam roupas até literalmente se desfazerem, vinham secretamente construindo uma fortuna para mim, de 5 a 10 reais por vez. A ironia não me passou despercebida. Sandro Bianchi, que dirigia um Mercedes e usava um Rolex, que falava constantemente em construir um império, me descartou, porque achava que meu valor havia expirado. Enquanto isso, meus pais, que dirigiam Fords usados e usavam relógios Timex, apostaram tudo no princípio de que o valor se acumula com o tempo. 2 semanas depois, abri meu próprio restaurante. Nada sofisticado, nada como os restaurantes do Sandro, com mármore importado e móveis personalizados. Encontrei um pequeno espaço na Vila Madalena, o tipo de lugar de bairro que tinha uma boa estrutura, mas precisava de cuidado. Batizei-o de Casa do Eurico e da Dora, e pendurei uma foto dos meus pais na entrada. Contratei Marta primeiro. Sandro a havia demitido 6 meses antes, dizendo que 62 anos era idade demais para administrar uma cozinha. Ela chorou quando lhe ofereci o emprego. Depois veio Henrique, de 58 anos, que o filho de Sandro, Rodrigo, havia substituído por alguém que entendia mais de Instagram do que de culinária. Lúcia, de 67 anos, havia sido demitida de outro restaurante por ser muito lenta com a tecnologia. Ela decorou o nome e a preferência de cada cliente em apenas 1 semana. Abrimos discretamente, sem bombardeio nas redes sociais, sem eventos com influenciadores, apenas boa comida, preços justos e pessoas que realmente se importavam com o que faziam. As massas da Marta eram pura poesia. Henrique mantinha tudo funcionando como um relógio suíço. Lúcia fazia com que cada cliente se sentisse como se estivesse comendo na mesa da avó. A notícia se espalhou como antes dos algoritmos e hashtags. Um cliente contava para outro, famílias chegavam, voltavam e traziam amigos. Em 3 meses, tínhamos uma espera de 45 minutos nas noites de sexta-feira. Rodrigo Bianchi apareceu 6 meses após a inauguração.
Ficou parado na porta do meu restaurante lotado, parecendo menor do que eu me lembrava. Sua revolução digital havia fracassado completamente. 3 dos 7 restaurantes dele fecharam. Os que restaram estavam em dificuldades. Meu pai quer saber se você consideraria voltar, disse ele, tendo que levantar a voz para se sobrepor à multidão animada do jantar. Ele está disposto a discutir os termos. Olhei ao redor do meu restaurante. Marta ensinava nosso mais novo cozinheiro, um rapaz de 23 anos chamado David, a temperar o molho corretamente. Henrique consertava a cadeira bamba de um cliente enquanto conversava com ele em espanhol. Lúcia trazia um bolo de aniversário surpresa para o Sr. Pacheco, nosso cliente habitual, que jantava sozinho todas as quintas-feiras. Agradeça ao Sandro, mas estou velho demais para o negócio dele. Estou com a idade certa para o meu. Rodrigo saiu sem fazer o pedido. Soube depois que mais 2 restaurantes do Grupo Bianchi fecharam naquele ano. Sandro se aposentou e foi para a Flórida. Seu império se reduziu apenas à cantina da nona original, agora administrada pelo sobrinho. Enquanto isso, a casa do Eurico e da Dora prospera. Não somos um império, somos apenas um restaurante que faz as coisas da maneira certa. Meus pais teriam adorado, não pelo sucesso, mas pela filosofia por trás. Investimos nas pessoas não apesar da idade, mas por causa dela. Valorizamos sabedoria, paciência e lealdade, as coisas que realmente ganham valor com o tempo. Os 3 milhões de reais, a maior parte ainda está investida, crescendo continuamente. Porque meus pais me ensinaram a lição mais importante de todas. Riqueza não é sobre o que você pode gastar, é sobre o que você pode construir, o que pode passar adiante, o que pode se tornar. Quando alguém acredita que você vale o investimento, percebe-se que às vezes a maior fortuna não é encontrar dinheiro que você nem sabia que existia. É descobrir que alguém te amou o suficiente para plantar árvores cujas sombras jamais desfrutariam. Acreditar piamente que um dia, quando você mais precisasse, entenderia que seu valor nunca foi determinado pela opinião de ninguém, mas sempre esteve lá, crescendo silenciosamente, esperando o momento perfeito para florescer. A história de Davi Farias nos mostra que o verdadeiro valor não está no dinheiro imediato, mas na paciência, dedicação e visão de longo prazo. Ao enfrentar injustiças e obstáculos, ele descobriu que riqueza e segurança podem ser construídas silenciosamente, sem ostentação, por meio de escolhas consistentes e investimentos conscientes. Seus pais demonstraram que disciplina, amor e visão de futuro podem transformar pequenas ações diárias em um legado duradouro. Aprendemos que muitas vezes não vemos o que é mais valioso até que o tempo revele seus frutos, e que o sucesso verdadeiro não é medido por reconhecimento externo, mas pelo impacto e a segurança que construímos para aqueles que amamos. A maior lição da história é que paciência, consistência e atenção aos pequenos detalhes podem superar qualquer adversidade. Davi trabalhou décadas acreditando que lealdade e esforço garantiam segurança, mas a verdadeira base de sua estabilidade veio dos valores transmitidos pelos pais. O investimento constante, mesmo que discreto, aliada à filosofia de vida centrada em valor real e paciência, transformou pequenas economias em uma fortuna, permitindo que ele reconstruísse sua vida profissional. Isso nos ensina que não importa a idade ou os obstáculos, o cuidado com o que é essencial, o planejamento e a dedicação silenciosa geram resultados duradouros. Agora me diz, se você estivesse na posição de Davi, teria assinado o acordo de não concorrência? Você acredita que os princípios de paciência e investimento dos pais de Davi poderiam ser aplicados na sua vida financeira hoje? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras sobre pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários.